Você já assistiu ou ouviu falar no filme A Vida Invisível, que foi lançado em 2019 e que quase concorreu ao Oscar de melhor filme internacional? Sabia que na verdade esse filme é uma adaptação do livro A Vida Invisível de Eurídice Guzmão? Fica ligado que é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo de um projeto que eu estou começando agora, que é de trazer resenhas literárias de livros que eu li durante a semana, durante o mês, enfim, de livros que eu li e que gostei ou não, mas de alguma forma eu proporcione um debate a respeito dele. Então, desde já, queria agradecer a visualização e contar com a ajuda de vocês para divulgar, para curtir, compartilhar e dar sugestões também, além de críticas, enfim. Estou sempre aberto a essas indicações, a essas sugestões. E o primeiro livro que eu trouxe para resenhar foi justamente A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Esse livro é o romance de estreia da escritora recifense Marta Batalha. Apesar de ela ter nascido no Recife, ela passou boa parte da vida dela no Rio de Janeiro e se mudou em 2008 para Nova York. Esse livro tem uma história interessante, não só o enredo, mas a forma como ele foi concebido, digamos assim. Porque antes de ele ser publicado no Brasil, ele primeiro foi publicado em 11 países diferentes. Ou seja, a Marta ela teve que primeiro mostrar seu trabalho em outros países e depois de ter feito muito sucesso em países como a Alemanha, enfim, em outros países, a Companhia das Letras adquiriu os direitos para publicar e fez essa versão que eu trouxe aqui em 2016. E para vocês terem uma noção, o romance de estreia dela foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e, além disso, foi vendido também, o roteiro foi vendido para os cinemas, que foi justamente quando eu comecei o vídeo dizendo sobre A Vida Invisível, que até concorreu ao Oscar de melhor filme internacional. Mas não foi só o Oscar de melhor filme internacional, também ganhou o prêmio Um Certo Olhar, que é uma competição paralela ao Festival de Cannes, que tem como objetivo justamente mostrar obras de linguagem experimental. Então, para vocês verem que o filme, o livro, esses dois fizeram um sucesso tremendo. E sobre o que fala a história do livro? Bem, como o título já dá a entender, o livro vai falar sobre a história de Eurídice Guzmão, uma mulher carioca que nasceu por volta dos anos 20 no século passado e que tem uma irmã chamada Guida. As duas são filhas de imigrantes portugueses e elas têm que ajudar os pais na quitanda que eles têm da família. E por que eu estou falando isso? Porque esse exemplo da quitanda vai ser apenas o início de algumas situações que vão acontecer nas vidas das duas sobre restrições e obrigações que eram impostas a ela. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A Eurídice e a Guida têm uma relação muito próxima de companheirismo, de afeto. E é interessante porque o livro aborda essa questão do relacionamento entre as duas de uma forma que mostra que as duas se sentiam amparadas umas nas outras, digamos assim. Que, por a Guida ser a irmã mais velha, Eurídice sentia nela uma admiração muito grande, um exemplo a ser seguido também. Porque ela acabava sendo o exemplo de mulher, digamos assim, além da mãe, é claro, que a Eurídice tinha para continuar a vida dela. Ela se espelhava na Guida, ela pensava, é a Guida que eu quero ser um dia, digamos assim. Só que, conforme a gente vai avançando na leitura, a gente vai percebendo que acontecem algumas coisas que vão distanciar as duas. Se no início a gente tem um relacionamento muito próximo, a partir de certos acontecimentos isso vai se deteriorando, digamos assim. As duas vão se distanciando. Até que chega um ponto em que a Guida sai de casa sem dar notícias nem para os pais e nem para a própria irmã. E esse desaparecimento da Guida vai ter consequências diretas na família, principalmente na vida de Eurídice. E por falar em Eurídice, a protagonista do livro, o que é que a gente tem a dizer sobre ela? Basicamente, o que a gente tem a dizer é que ela é uma mulher fantástica, extremamente competente e talentosa nas coisas que fazia. Se ela escolhia alguma coisa para fazer, ela não fazia simplesmente à toa. Eu vou fazer isso por fazer. Não. Ela ia lá e fazia com maestria, muita dedicação e quase chegando à perfeição. Se ela quisesse aprender a tocar flauta, ela ia lá, aprendia e tocava divinamente. Só que tem um problema. A Eurídice estava inserida num contexto que é o Rio de Janeiro dos anos de 1940, uma época em que as mulheres eram criadas para basicamente terem obrigações e deveres, e pouquíssimos direitos.
Elas eram criadas para serem boas donas de casa, boas esposas, e basicamente a servir a um sistema que as inibiam, que as oprimiam. Então não importava se ela tivesse tanto talento a ponto de o próprio Heitor Villa-Lobos convidar ela para tocar flauta no conservatório, porque a obrigação dela naquele momento e praticamente pelo resto da vida era de servir. E naquele momento era o de servir os pais, ajudar eles com a quitanda da família. E é justamente por isso que eu falei que a quitanda vai ser o primeiro exemplo de repressão à figura da Eurídice, porque a partir dali, o que ela mais iria ouvir, o que ela mais iria ver, eram exemplos de que ela teria que ser uma boa dona de casa e uma boa esposa. Lembra que o desaparecimento da Guida ia afetar diretamente a vida da Eurídice? Então, as duas vão seguir caminhos diferentes. Enquanto a Guida, e isso a gente vai acompanhar durante a leitura do livro, enquanto a Guida seguia por um caminho talvez completamente oposto ao que seria o da Eurídice, a Eurídice justamente passou a ser obrigada a seguir o caminho da vida doméstica. Um contexto em que ela teria que deixar de lado os próprios sonhos para poder se encaixar nas engrenagens da sociedade em que ela vivia. A história de Eurídice, então, passa a ser marcada por várias obrigações e várias restrições. Em primeiro lugar, viriam os outros. Em segundo, também os outros. Em terceiro, quem sabe, talvez ela pudesse, quem sabe, vir a ser quem ela era. Essa é uma situação bem emblemática no livro e a própria autora, Martha Batalha, enfatiza isso, porque ela também é a narradora, ela é uma narradora onisciente. Ela escreve mais na frente o seguinte: essa é a história de Eurídice Gusmão, a mulher que poderia ter sido. E por que essa história de que ela poderia ter sido? Porque justamente, mesmo com tantos talentos, com tantas aptidões e habilidades, ela não ia conseguir fazer o que ela queria, porque ela ia passar a servir ao sistema que era basicamente a obrigava a ser uma dona de casa. E isso acabou restringindo bastante a sua não a sua capacidade, mas dela conseguir fazer o que ela queria, a sua realização. Mas a gente não lê só a história de Eurídice, na verdade. Outra coisa bacana desse livro é que a gente vai lendo histórias de vidas de outras mulheres, histórias de vidas de mulheres que eram invisibilizadas justamente pela sociedade machista da época, que as restringiam, que limitavam sua capacidade de realizar seus desejos e obrigavam elas a servir ao modelo que a gente tinha falado da engrenagem de uma sociedade em que a mulher era vista principalmente para ser dona de casa e uma boa esposa. É interessante porque a gente vai conhecendo a história de outras personagens mulheres, que fizeram parte em algum momento da trajetória da vida da Guida e da Eurídice também. E a gente vai podendo perceber elementos que acabam unindo elas de alguma forma, mesmo com tantas diferenças. A Martha Batalha vai apresentando pra gente personagens com características tão peculiares e ao mesmo tempo tão cotidianas, que é muito legal saber que essas histórias podem acabar servindo... As pessoas podem se sentir contempladas por aquelas histórias que estão sendo narradas. E, como eu tinha falado antes, a narração é feita de forma onisciente. Ou seja, o narrador ele sabe o que é que está se passando na cabeça das personagens e quais as situações ao redor. E a forma como a Martha faz isso é de uma forma extremamente sensível e também cheia de ironias. Isso vai fazendo com que a leitura fique mais dinâmica e fluida. Além disso, também uma leitura mais interessante. Por isso que fica rápido de ler o livro, porque além da história em si ser construída de uma forma que são apresentadas situações que o leitor fica interessado em ler mais, o próprio estilo de escrita da Martha vai fazendo que a gente leia mais rápido, que a gente fique preso ao que está sendo dito. E isso é muito bacana. Outro aspecto importante do livro que eu achei que valia a pena destacar é que são expostas a situações de diferentes classes sociais. Ou seja, a gente não vai ver somente a classe alta sendo contemplada. A gente vai ver a classe média também e também a classe baixa. E é interessante porque a gente vê como nas diferentes situações, mesmo assim o machismo continua tão presente e afetando diretamente a vida dessas mulheres. Mesmo que essa mulher seja da classe mais alta ou então da classe mais baixa, a gente vai perceber que o machismo acaba atingindo elas, mesmo que em situações diferentes, mas acaba atingindo e restringindo também os seus potenciais. Se hoje a gente vê diferentes formas de machismo, imagina como acontecia
no século passado, nos anos de 1940. Apesar de não fazer análises profundas e densas, o livro aborda temas importantes como violência, marginalização, machismo, repressão, opressão, de uma sociedade que no livro foi destacada, foi recortada para a sociedade carioca dos anos de 1940, mas que de certa forma acabava sendo presente nas mais diferentes regiões. Marta Batalha traz histórias de personagens que acabam contemplando muitas pessoas, e ela mesma admitiu numa entrevista para a Tag Livros que o processo de criação da Eurídice, da Guida e de outras personagens femininas aconteceu a partir da mistura de outras pessoas com quem ela viveu durante a infância, que são mulheres que acabaram não conseguindo realizar seus sonhos por causa de pressões externas, de alguma forma da sociedade que acabavam oprimindo, reprimindo as suas capacidades. E é muito importante, é interessante que a Marta traga essas histórias, tem uma abrangência maior dentro do próprio livro. Ler A Vida Invisível de Eurídice Gusmão faz a gente refletir sobre como são feitas hoje em dia as relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãs, entre pessoas de diferentes classes sociais, para a gente tentar entender como esses processos acabam acontecendo no século passado e hoje em dia. Será que a gente mudou muito? Será que a gente ainda tem que melhorar? E é interessante porque, apesar de ela, como eu falei antes, ela não analisa profundamente, ela expõe situações. E isso faz a gente refletir sobre o que a gente está vendo. E é muito interessante que isso aconteça para a gente fazer essa comparação, para a gente ter uma ideia qual passo nós estamos dando a partir de hoje e daqui para frente. Quais vão ser as nossas atitudes em relação às situações que a gente vê que podem ser consideradas machistas, que são machistas. É uma leitura extremamente importante, indico bastante, eu gostei muito de ler o livro, foi, como eu disse, uma leitura rápida, uma leitura fluida. A forma como a Marta Batalha faz a construção dessa história, da narrativa, vai envolvendo a gente de uma forma que, além de a gente refletir, a gente gosta da leitura, a gente fica instigado a ler mais. Então eu recomendo bastante essa leitura, espero que vocês também tenham a oportunidade de ler esse livro e de ver o filme também, que foi lançado no ano passado e, como eu disse no início do vídeo, até quase concorreu, na verdade, ao Oscar de melhor filme internacional. Então é isso, pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo fazendo uma resenha literária. O livro que eu escolhi foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, escrito por Marta Batalha. Espero que vocês tenham gostado e qualquer sugestão, crítica, pode falar para mim, eu estou sempre aberto a críticas construtivas. E se puderem também ajudar esse projeto, me digam o que acharam e curtam, compartilham, vai ser muito importante para mim. E conto com a participação de vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!